Fala, meu povo, aqui é Thiago de novo falando. E a primeira coisa que eu queria falar é que, na verdade, esse vídeo aqui eu já tinha gravado faz alguns dias, mas eu tive um problema técnico e assim que eu gravei o vídeo eu perdi tudo, então eu tinha falado por uns 40 minutos e naquele segundo eu perdi todos os vídeos, eu tentei recuperar ali e tal, não sei o que, não consegui. E acabou que ficou muito apertado por conta do meu trabalho e tudo mais e tal, de eu conseguir voltar a ter tempo de gravar esse vídeo. E eu acabei me atrasando alguns dias pra poder fazê-lo outra vez. Esse é o vídeo, como vocês sabem aí, quem estiver assistindo esse vídeo sabe que é o vídeo, é a segunda parte sobre a terceira rodada da primeira fase da Copa do Mundo. E eu já tinha feito o grupo dos grupos A a F, então agora eu vou continuar a fazer dos grupos G ao L, a segunda metade dos 6 dos 12 grupos, fechando ali a terceira rodada da primeira fase da Copa do Mundo. Obviamente, agora quando eu tô fazendo esse vídeo, já rolaram 6 jogos, 6 ou 7 jogos das 16avas de final, então isso vai como é que diz? Vai influenciar um pouco do meu julgamento sobre os grupos, eu sei, mas eu vou tentar fazer o meu melhor para tentar focar mais no que aconteceram nos grupos do que sobre o que vai acontecer posteriormente no mata-mata, né? Então falar um pouco dos jogos, um resuminho como ficou o grupo e mais ou menos como é que ficaram as chaves, né? Show de bila. Então vamos lá. Já foram o grupo A ou F, então eu vou começar com o grupo G. O grupo G foi um grupo assim que não excitou tanto, né? A seleção que teoricamente era mais forte era a seleção da Bélgica, mas já é uma seleção envelhecida ali, né, da geração belga e tudo mais, uma geração envelhecida, e que o grande feito deles foi ter eliminado o Brasil em 2018, que realmente, acho que na perspectiva deles é um grande feito, mas acabaram que eles na rodada seguinte foram eliminados pela França, que eventualmente viria a ser campeã em 2018. Em 2022, e agora eles não fizeram tanta coisa assim, como também não tinham feito tanta coisa assim em 2014, né? E agora, em 2026, começaram não jogando tão bem assim. A fase de grupo deles foi bem mais ou menos, empatou nos 2 primeiros jogos e na última rodada acabou enfrentando a Nova Zelândia com a equipe mais fraca. E aí eles venceram sem dificuldade, meteram 5-1. Isso quer dizer que eles não vão melhorar na Copa e dar uma reviravolta? Talvez dê, mas espero que não, porque minha torcida aqui vai ser sempre contra os europeus. Pois é. A outra grande disputa, já que a Nova Zelândia ficou assim tão mais fraca nesse grupo, assim, apesar de ter arrancado uns empates ali no meio, acho que a outra grande disputa era o Egito, né, e o Irã. O Irã tem toda essa história de que, tipo assim, independentemente de como o governo de lá é fato que os Estados Unidos, não por conta de quão bom ou ruim o governo tem bombardeado o Irã, né? Tem atacado o Irã e é uma loucura você pensar que um país está jogando uma Copa do Mundo sediado em um outro país que está atacando eles naquele momento. Era tudo bem que tem uns acordos de paz, não sei o que, mas assim, ali naquele momento histórico está sendo atacado pelo Irã. Os Estados Unidos estão atacando o Irã, né? E aí, e não foi só que tipo assim, é foda porque psicologicamente me afeta que meu país está sendo atacado por esse país que eu tô jogando uma competição de futebol. Não é só isso, os Estados Unidos estão, assim, a organização da FIFA, o governo dos Estados Unidos, sei lá, não sei exatamente qual é o papel de cada pessoa aí, mas eu acho que muito mais dos Estados Unidos, tá dificultando muito a vida dos jogadores iranianos, né? Que em tese não eram pra ter muita coisa a ver nem com o fato dos Estados Unidos estarem atacando o Irã, né? Então, tipo, problema pra conseguir liberação pra entrar no país, os jogadores muitas vezes tiveram que entrar no país no dia do jogo pra poder fazer o jogo e tal. Então, tipo assim, como eu já falei em outros vídeos, quebrou a isonomia pro Irã, né? E o que aconteceu foi que eles acabaram que foram até muito guerreiros, né? Eles saem da Copa invictos, né? É isso mesmo, eles empataram os 3 jogos, né? Empatou com a Nova Zelândia, empataram contra a Bélgica. E agora, na última rodada, eles precisavam vencer para passar entre primeiro e segundo. E aí fizeram um jogo com o Egito, um jogo muito equilibrado, que o Irã acabou perdendo um pênalti e com isso perdendo a chance de se classificar. Ficou 1-1
E placar final, Irã com 3 pontos, ficou entre os terceiros colocados, mas não entre os melhores terceiros colocados, então foi eliminado. Já o Egito lutou fortemente, foi a primeira vez que o Egito conseguiu passar da primeira fase, né? Também ficou empatado em pontos com a Bélgica, 2 empates e uma vitória. Venceu contra a Nova Zelândia, naquele jogo do gol, do gol das lendas que eu falei no vídeo passado. E nesse jogo segurou 1-1. Assim, não fez um futebol brilhante, nada disso, mas assim, muito legal por eles terem conseguido passar pela primeira vez da primeira fase, o que é um feito histórico para o futebol egípcio, e muito legal ver o grande ídolo deles, que é o Mohamed Salah, tá participando ativamente desse momento, né? Assim, e jogou muito, principalmente no jogo que eles venceram aí na primeira fase contra a Nova Zelândia. Beleza, então esse foi um grupo G. O grupo H foi o grupo, talvez, um dos mais animados da Copa do Mundo até agora, né? Era um grupo que todo mundo, quando olhava antes da Copa começar, imaginava que tinha a Espanha como a grande favorita para a Copa, então também grande favorita passar em primeiro nesse grupo, e tinha o Uruguai como uma segunda força ali, que talvez se lutasse mais forte e pegasse a Espanha num dia ruim, talvez conseguisse beliscar o primeiro lugar, mas assim, existe grande chance que ia passar em segundo, né? Eu me lembro que tinha muitas análises que falavam muito do Uruguai, porque é um país vizinho nosso, e também porque tem muitos jogadores no futebol brasileiro, principalmente o Arrascaeta, né, que é o craque do Flamengo, e que é um dos grandes jogadores da seleção uruguaia. Quando ele teve uma lesão aí, sei lá, machucou o ombro, sei lá, não sei, alguma coisa assim que ele teve jogando pelo Flamengo aí, uma partida. Falava muito que, tipo assim, mas ele talvez consiga voltar para a terceira partida, que é contra a Espanha, que é o que realmente importa pro Uruguai. Assim, não que essa partida não tenha importado pro Uruguai, mas na prática a experiência uruguaia foi bem diferente, né? E tinha outros dois países que eram relativamente mais fracos. A Arábia Saudita, que é uma seleção, assim, em crescimento ao longo do tempo, eu diria assim. O futebol saudita como um todo está em crescimento ao longo do tempo, né? A Liga Saudita já é uma das principais ligas fora do continente europeu atualmente, né? Ali junto com algumas ligas sul-americanas, principalmente o Brasileirão, junto com talvez a MLS, né? MLS, né? E vai faltar conhecimento para dizer quais outras ligas poderiam estar nessa disputa, mas assim, com certeza ela está entre uma dessas grandes ligas, tem vários craques mundiais, e essa própria seleção da Arábia Saudita, eu me lembro que lá na Copa 2002, por exemplo, eles estrearam na Copa do Mundo levando um 8-0 para a Alemanha. Eu acho que foi a estreia, né? Mas teve um jogo na fase de grupos que eles levaram um 8-0 para a Alemanha, que o Klose fez, sei lá, 3 gols, não sei, 4 gols, não sei, foi uma porrada de gol. Acho que 3. Evoluíram ao ponto de, na Copa passada, eles terem conseguido estrear ganhando da Argentina, que viria a ser campeã naquela Copa do Mundo, né? Então, assim, era uma seleção de certa forma emergente, e que eu acho que a maioria das pessoas iria apostar que eles iam lutar ali por um terceiro lugar, lutar para ficar entre os, talvez, assim, ia lutar para ficar entre os 2 primeiros, mas assim, mais realisticamente falando, talvez eles ficassem ali ficassem ali num segundo lugar, ficassem ali num terceiro lugar, que passassem entre os 2 primeiros. E o Cabo Verde ia ser grande azarão. Cabo Verde é um país que eu tenho muita afinidade, assim, eu mesmo, né? Eu acho que ainda não gravei um vídeo usando a camisa do Cabo Verde, porque eu sempre tava usando assistindo os jogos, e aí depois saía e ficava meio sujo, botava pra lavar, sei lá. Mas eu já acompanho a seleção de Cabo Verde já faz um tempo, em Copas Africanas de Nações, e toda vez que eu interagi com pessoas cabo-verdianas, né, eu percebi a grande ligação que o nosso país, Brasil, tem com o país dos nossos amigos cabo-verdianos, nossos irmãos cabo-verdianos, né. E por vários motivos, né? Acho que principalmente o fato de os 2 países terem uma influência cultural africana muito grande, o Cabo Verde sendo literalmente um país africano, e o Brasil, todo mundo sabe de onde vem a nossa influência cultural africana, que é muito forte culturalmente, e também DNA da gente, do Brasil. Mas mesmo em situações em que o DNA talvez não seja tão forte, a cultura ainda vem com algo que dá até para problematizar um pouco, não, mas não vem ao caso aqui. De toda forma, assim, eu obviamente tenho muito orgulho da cultura africana que veio para o Brasil, e do que se desenvolveu também já em território brasileiro, e isso se casa muito com a cultura do Cabo Verde, especificamente porque, além da parte africana, o Cabo Verde e a gente, nós tivemos os mesmos colonizadores, que também contribuem
contribui culturalmente bastante para o Brasil e para Cabo Verde, por motivos óbvios. Então, cria já culturas que de início são muito parecidas. E acaba que talvez, assim, eu por ser fortalezense, né, tipo, morar na parte litoral do Brasil, também vou ter mais coisas culturais de um país que é também todo um país, assim, de ilha, né, um país, assim, de todo no litoral, um litoral mais quente ali do Atlântico e tudo mais. Então, assim, eu já tenho um carinho muito grande pela cultura cabo-verdiana, já pesquiso cultura cabo-verdiana, tento escutar música cabo-verdiana. Agora com o Copa do Mundo também tenho tentado procurar, assim, comprar livros cabo-verdianos para ler, é um projeto que eu tenho, mas nunca rolou até agora. Enfim, mas eu tô falando de mim, né, muito. E eu só tô dizendo assim, que existe essa grande afinidade entre Brasil e Cabo Verde, e eu tô muito feliz com o jeito que tá acontecendo a Copa do Mundo, e que essa afinidade que já era natural, mas talvez não percebida por muitos brasileiros, agora tem sido percebido, e eu, com muito apoio do Brasil para Cabo Verde, espero que continue depois da Copa do Mundo com a troca grande entre esses dois países, né? E o Cabo Verde está jogando a Copa do Mundo pela primeira vez. Muita gente não sabia o que esperar do Cabo Verde nessa Copa do Mundo. Eu já tinha acompanhado a Copa do Mundo nas competições, mas também não sabia muito o que esperar, achava que eles iam ser os grandes azarões. E eles, na primeira fase, que foi tudo que aconteceu até agora, no momento que eu falo, estão fazendo uma Copa do Mundo simplesmente heróica. E não é uma Copa do Mundo só, tipo, resistiram contra a Espanha. Porque sim, eles resistiram contra a Espanha, né? Que é uma das grandes favoritas para ganhar a Copa do Mundo, já era e ainda é, né? E eles conseguiram arrancar um 0-0 heróico. Depois fizeram um jogo completamente diferente contra o Uruguai, em que eles abriram o placar, fazendo o primeiro gol deles em Copa, levaram a virada e depois bravamente correram atrás e conseguiram empatar o jogo, né? Que é um jogo completamente diferente do que foi o jogo deles contra a Espanha. E no último jogo conseguiram... Eu não vou nem dizer que conseguiram empatar com a Arábia Saudita, porque eles tentaram ganhar pra caramba, chegaram muito forte lá no final, principalmente no finalzinho do jogo, muita pressão e tudo mais, e não conseguiram fazer o gol, mas mereciam muito pelo futebol jogado, né? Então, assim, não é nem que conseguiram empatar, tipo assim, mereciam ter ganho da Arábia Saudita. E felizmente, com a combinação dos resultados, os 3 pontos que o Cabo Verde fez na Copa do Mundo os colocou em segundo lugar do grupo H, passando então diretamente para o mata-mata, onde eles vão enfrentar os hermanos argentinos, né? Que também tende a ser um jogo bem interessante. Então, assim, a grande história da fase de grupos, eu acredito, é a história de Cabo Verde, né? Primeira participação na Copa do Mundo, passando para o mata-mata. Enfrentando num grupo difícil, no único grupo que tem 2 campeões mundiais, né? Difícil pra caramba. A Arábia Saudita também acho que jogou bem, fez a parte dela e tal. Não sei quanto pra eles sentem que isso é um grupo decepcionante. Mas enfrentaram um grupo difícil e acabaram caindo precocemente. O Uruguai, cara, assim, da perspectiva dos uruguaios, acredito eu, assim, existia bem mais expectativa para eles na Copa do Mundo, até mesmo da perspectiva dos brasileiros, existia bem mais expectativa para eles na Copa do Mundo, e do ponto de vista deles, assim, empataram com a Arábia Saudita na estreia no jogo, até que eles fizeram relativamente bem, vacilaram ali no começo, mas pressionaram muito, em tese, assim, mereciam ter vencido, né? Depois da perspectiva uruguaio, foi um resultado ruim ter empatado com o Cabo Verde, como eu falei, um estreante em Copas, né? E o Uruguai não usou sua experiência ou ter jogadores que jogam em ligas mais fortes para poder ganhar essa partida. E acabou que foi decidir tudo contra a Espanha num jogo também muito ruim, que o Uruguai fez pouca coisa e acabou perdendo de 1-0 sendo eliminado. Jogo muito ruim também da Espanha, que é o time do grupo, que tinha grande expectativa. Assim, tem uma grande expectativa ainda, na verdade. Eu acho que a maioria dos comentaristas e tal, quando ia falar, e ainda quando vai falar de quais são as principais seleções para a Copa do Mundo, que chegam mais fortes para a Copa do Mundo, colocam a Espanha e a França acima de todas as outras. Alguns colocam também a Argentina ali nesse bolo, mas a maioria das pessoas concorda que, pelo menos nesse top 3, tem que com certeza estar França e Espanha, e muitas vezes colocam como um top 2 isolado, e que a terceira força já viria um pouco abaixo. Isso não tem se confirmado na Copa do Mundo até agora. Do ponto de vista espanhol, foi uma falha não ter empatado com Cabo Verde, não ter ganho de Cabo Verde, né, ter empatado Cabo Verde 0-0, num jogo
em que, assim, eu comentei a questão de que, tipo, o time espanhol perde muito quando tá sem o Lamine Yamal e sem o Nico Williams, né? E o Nico Williams estava voltando ali, ganhando minutos nos grupos, a mesma coisa pro Lamine Yamal, mas mais minutos ainda, porque ele já tá no estágio mais avançado na recuperação. Na segunda partida, com a volta do Lamine Yamal desde o começo, a Espanha jogou bem melhor no primeiro tempo com o Lamine Yamal, conseguiu fazer um 4-0, 3 gols no primeiro tempo contra a Arábia Saudita, e no intervalo já o Lamine já saiu para ser poupado e ganhar mais minutos no próximo jogo. O Nico Williams também entrou, acho que faltando 30 minutos para acabar mais ou menos. E aí veio o terceiro jogo contra o Uruguai, e a seleção não jogou bem, a seleção espanhola, no caso, não jogou bem de novo. Foi 1-0, assim, que nenhuma das duas equipes merecia realmente ganhar. Um jogo chato, um jogo complicado, assim, um jogo assim, que não teve muito brilhantismo. O Lamine Yamal não apareceu bastante. E o Nico Williams, que estava ganhando mais minutos ali num lance com o Nicolás de la Cruz, né, que também joga no Flamengo, né, tem muitos flamenguistas no Uruguai, jogadores do Flamengo no caso, deu uma entrada forte ali no Nico Williams e parece que ele se contundiu de novo. Eu não achei uma entrada forte louca do De La Cruz, eu acho que foi de jogo mesmo, mas enfim, se contundiu de novo. Então, ou seja, até agora a Espanha está aquém do que se esperava dela, né? Pode ser que eles se recuperem? Pode ser. Primeira fase da Copa do Mundo ainda é muito pouco. Às vezes um time que é muito bom joga ali o mínimo só para passar e tudo mais. Então, vamos ver, né? Espero que não. Espero que eles caiam logo. Mas o medo fica aí da seleção espanhola e a crítica por ter feito uma primeira fase abaixo do esperado. Grupo I, um grupo também equilibrado, mas acho que mais equilibrado no alto nível, né? Tirando o Iraque, que era mais fraca que as outras 3 seleções, Senegal, França e Noruega fizeram grandes jogos, né? Chegaram no último jogo, o Senegal precisava de uma goleada para passar sobre o Iraque e conseguiu meter o 5-0, então muito irado. Senegal passando de grupo, passou em terceiro, né? Entre os melhores terceiros colocados, mas assim, iradíssimo você ver Senegal aí passando de novo. Eu me lembro muito assim de como o Senegal foi em 2002, que bateu na trave, quase que ia ali para os semifinais, e agora eles estão no mata-mata de novo. É algo que para mim é muito legal. E no outro jogo do grupo, França e Noruega. A Noruega decidiu poupar o time, o que foi uma decisão meio estranha, eu acho, sei lá, mas os caras devem entender melhor que eu. E a França, que não tem nada a ver com isso, meteu 4-1 pra cima deles com 3 gols do menino Ousmane Dembélé, né? Enfim, Dembélé fazendo grande Copa até agora, aparecendo fortemente nesse jogo, e aí chegando aos 4 gols, entrando oficialmente ali na briga pela artilharia. E Noruega fazendo uma Copa digna até agora. Tem grande força nas individualidades do Odegaard, principalmente do Haaland. E um time ok. Vou falar mais dele porque, assim, no futuro, porque eles vão enfrentar o Brasil nas oitavas, né? E a França, ele até agora é a principal seleção da Copa do Mundo, né? Só 3 seleções conseguiram os 9 pontos, as 3 vitórias da primeira fase foram México, França e Argentina. México sem convencer tanto na primeira fase, né? Enfrentou adversários muito fracos. E a Argentina convenceu bastante, mas também enfrentou adversários muito fracos. Talvez o mais fortinho tenha sido ali a Áustria, né? Mas... o que eu ia falar? Mas é isso aí. Mas a França, talvez assim, analisando só o lado francês, eles jogaram pior do que a Argentina, mas também enfrentou adversários muito mais difíceis e conseguiram resultados, então, assim, mais valiosos, eu diria assim. Eu acho que a França tem sido a melhor seleção da Copa do Mundo até agora, seguido de perto pela Argentina. Mbappé, monstro, jogou bem durante toda a primeira fase e não fez gol no terceiro jogo, mas deu 2 assistências, né, pro Dembélé. A seleção francesa está muito forte e vai chegar muito forte aí pro mata-mata. Espero que alguém pare eles, pelo amor de Deus. Beleza, esse foi o grupo I. No grupo J, o grupo da Argentina, né? O grupo da Argentina, que a Argentina passou sem dificuldades, né? A Argentina acabou que já tinha ganho seus 2 primeiros jogos, já estava classificado como primeiro lugar. E jogou com um time misto, time reserva, sei lá, contra a Jordânia, que era a seleção mais fraca do grupo. Venceram sem dificuldades por 3-1. Tinha feito 2-0. A Jordânia quis se engraçar ali, fez até um golzinho. O Messi entrou no finalzinho, poupado o jogo todo. Eu achava até que ele ia jogar. Isso me passou uma impressão, não uma impressão, mas assim, um sinal
do que o Messi e a Argentina estão querendo na Copa, né? Porque eu achava, de certa forma, que, tipo assim, claro que eles querem ganhar e tudo mais, mas assim, também é importante o Messi se divertir, deixar as marcas dele, fazer 500 gols nessa Copa, né? Eu fiquei com essa impressão no primeiro jogo, que tava na dúvida do que ia puxar mais forte. E aí, quando ia ser um jogo contra o Jordânia, ia ser um jogo perfeito pro Messi, tipo, ficar de titularíssimo, tentar fazer 5 gols, sei lá. Assim, eu tô exagerando, mas assim, ia ser um jogo muito bom pra ele fazer vários gols, né? Uma versão melhor do que foi o jogo contra a Algéria, que ele fez 3 gols, né? E eles fizeram, tanto o Messi quanto o Scaloni, não sei como foi tomada essa decisão, obviamente, fizeram a decisão que era mais pra, tipo assim, poupar o Messi num jogo que a Argentina não precisa pra se classificar e deixar o Messi mais forte, mais apto fisicamente pra jogar o mata-mata. Então, assim, eu acho que eles estão muito assim focados em tentar ganhar a Copa acima de tudo, ou ir mais longe possível na Copa acima de tudo, né? E eu tenho muito medo da Argentina. Não teve nenhum grande desafio até agora, como eu falei, mas estão muito ajeitadinhos. Ah, e sim, claro, o Messi entrou no finalzinho e fez um gol de falta. Uma falta que a barreira estava incrivelmente mal armada, o goleiro incrivelmente mal posicionado, mas o Messi não tem nada a ver com isso, praticamente empurrou a bola pro gol, confirmando o placar de 3-1 ali. Então eu tenho medo da Argentina. Pra mim, a França ainda tá jogando mais bola que eles, mas eles também estão ali no nível. Eu já vi vários vídeos do Marcelo Beckler que ele falava sobre isso. Assim. Primeiro, ele falava que achava que a Argentina tinha uma grande chance de vacilar nessa Copa. Que eu acho que é uma visão que fazia muito sentido quando eu vi esse vídeo dele. Fiquei, porra, muito sentido. E aí, depois, quando a Argentina se mostrou ter começado tão bem, ele falou, talvez eles tenham achado um equilíbrio perfeito entre o oba-oba, que eu acho que era o medo que ele falava que eles iam ter, que a gente só jogava uma seleção fraca, nessa preparação, foi tipo, isso agora usando minhas palavras, tinha sido como se fosse um World Tour da Argentina campeão mundial, né, fazendo vários jogos fracos, Messi fazendo gol, blá blá, e o medo, baseado no comentário dele, era que isso fosse acontecer também, e quando chegasse o momento que ele tinha que jogar a Copa do Mundo e o nível subir, essa fantasia terminar. Mas a impressão que ele falou, e eu concordo, assim, é que eles estão conseguindo achar o equilíbrio perfeito entre não ficar no oba-oba, mas também ficar super leve, super confiante e super, assim, aproveitando. Eu acho que eles têm muito peso tirado das costas e sabem que, tipo assim, vão jogar a Copa do Mundo e que a expectativa é que eles joguem bem, consigam ganhar, mas não tem essa mesma obrigação que tinha por estar na seca, na fila por milhões de anos. Milhões, né? Obviamente não, mas sei lá, foi de 86 até 2022, né? Então foram 36 anos, né? Enfim, agora eles estão jogando muito mais leve. Não sei como é que isso vai ser agora no mata-mata, né? Que agora fica naquela disputa mais forte, mas como a gente vai ver no chaveamento, a Argentina deu um pouco de sorte inicialmente no seu chaveamento. E pra fechar o grupo, teve um jogo entre Argélia e Áustria, que foi 3-3, um jogo muito louco. A Áustria abriu o placar, a Argélia empatou, a Áustria fez 2-1, a Argélia empatou, a Argélia virou nos acréscimos do segundo tempo e a Áustria empatou nos acréscimos do segundo tempo. Na hora quando eu assisti, eu achei o jogo muito legal. Mas depois eu vi uns comentários do Vitor Sérgio Rodrigues que eu vou falar já sobre esse jogo, principalmente. E fechando nos dois últimos grupos, vamos tentar falar mais rápido. Grupo K, Portugal também é outra seleção que eu coloco ali junto com o que eu vou falar ainda, a Inglaterra, junto com a Espanha e junto talvez com a Bélgica, mas a Bélgica eu esperava menos ainda deles, como seleções assim que estão desempenhando menos do esperado, né? Empataram no primeiro jogo e ganharam contra o fraco Uzbequistão, estreante em Copa, e empataram o último jogo agora contra a Colômbia, que a Colômbia merecia ter vencido. A Colômbia em cima o tempo todo. E principalmente no final, cara. Porque, tipo assim, a Colômbia tinha vantagem do empate pra ficar em primeiro. E Portugal tinha que vencer. Quem assistisse só o finalzinho do jogo ia ver assim, beleza. Acho que Portugal tem a vantagem do empate, a Colômbia precisa vencer, que a Colômbia tá direto em cima, né? E teve um gol que foi milimetricamente anulado por impedimento justo, mas triste, né? E a Colômbia jogou muito mais que Portugal. Portugal jogou muito pouco nesse jogo e jogou muito pouco na primeira fase como um todo. Esse aqui, tentando fazer essa comparação do Messi e Argentina com Cristiano Ronaldo e Portugal, né, que é algo que sempre é levantado, né, tem sido um equilíbrio, pelo menos de quem vê de fora, meio complicado de se ter em Portugal, porque o Cristiano Ronaldo é uma figura muito grande, né, obviamente, um dos maiores e melhores jogadores do século XXI, sem sombra de dúvidas, ele talvez o segundo, né, mas
Mas acaba que ele já não era um cara que era tanto criador de jogadas, né, como o Messi. Então, assim, ele depende mais do time do que o time dele, em tese, assim, ele é mais um finalizador de jogadas. Não que isso seja uma coisa menor, né, isso é uma coisa muito importante também, mas à medida que você vai avançando de idade, e que você talvez não tenha, sei lá, não consiga ajustar isso, você vai conseguir contribuir bem menos para a equipe, eu sinto. E Portugal tem uma grande equipe, né, grandes jogadores, a melhor seleção de Portugal desde que o Cristiano Ronaldo começou a jogar, talvez, ela de 2006 também era muito boa, né, mas assim, acho que essa é ainda melhor. Mas é uma equipe que, pelo menos até agora, não mostrou muito ao que veio. Parece que o meio campo não se comunica muito com o ataque. As expectativas em torno do Cristiano Ronaldo também parece que está afetando a seleção. Fica essa pressão de sempre, tipo, tem que passar a bola pro Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é o nosso principal jogador, mas também não está no melhor momento dele. O cara já tem 41 anos, não consegue contribuir tanto para a seleção quanto ele contribuiu, por exemplo, ali na Euro de 2016. Né? Então fica aquela coisa meio complexa e que... acho que atrapalhou a primeira fase de Portugal na Copa do Mundo. Talvez eles se recuperem, consigam se recuperar no mata-mata e fazer uma grande Copa do Mundo. De novo, eu espero que não, porque eu tô sempre torcendo contra os europeus aqui. E é isso aí. Então, Portugal devendo. Colômbia jogou muito bem. Acho que fez uma primeira fase muito boa. E vamos ver aí como é que vai ser o resto da Copa pra Colômbia, que é uma seleção que eu tenho assim, eu tô feliz com o desempenho. Congo, outra seleção que eu fiquei muito feliz, outra seleção africana que bravamente lutou ali na fase de grupo e conseguiu passar entre os melhores terceiros colocados, ganhou por 3-1 contra o Uzbequistão. O Uzbequistão, primeira Copa do Mundo, parabéns para eles, mas assim, não teve um desempenho assim, teve um desempenho legal, porque eu acho que o que eles esperavam era participar, então eles participaram, de fato eles participaram, né? Mas assim, não ofereceram muita resistência às equipes contra as quais eles jogou. E para fechar no grupo L, grupo de Inglaterra, Croácia, Panamá e Gana, também um grupo que teve um certo equilíbrio, mas assim, parecia que quando teve a primeira rodada, parecia que esse grupo ia ser num nível mais alto do que realmente foi, mas acabou que não foi. A Inglaterra começou muito bem contra a Croácia, depois fez 2 outros jogos meio né, incluindo o último jogo, que foi o 2-0 contra o Panamá, que o Panamá não ofereceu muito resistência a nenhuma equipe desse grupo, inclusive não ofereceu muita resistência a Inglaterra ficando em último. E a Gana contra a Croácia foi um jogo pau a pau, a Croácia acabou ganhando de 2-1, mas a Gana acabou passando entre os outros terceiros melhor colocados, ou seja, mais uma vez, feliz por ter times africanos ali passando pro mata-mata. Então, finalmente vou fechar aqui o que é que foi essa primeira fase da Copa do Mundo. E eu acho que eu fiquei muito feliz das seleções sul-americanas conseguiram desempenhar um desempenho muito bom. De todas as seleções, a única que não passou foi o Uruguai. O Paraguai até fez uma primeira fase que eu fiquei tipo, caramba, como é que eles conseguiram passar, principalmente pela estreia que eles fizeram contra os Estados Unidos, depois que apanharam de 4-1 de jeito horrível, depois ganharam da Turquia, que eu tinha achado que tinha sido bem na cagada, e tiveram um empate que já vou falar um pouco sobre no jogo contra a Austrália, que também foi meio assim sem graça. Então eu não tava com muita expectativa de mata-mata. Eu já tô vendo um pouco do futuro e sei que eles eliminaram a Alemanha, então, tipo, muda um pouco a minha perspectiva de como o Paraguai tem feito até agora na Copa. E as outras seleções sul-americanas passaram todas sem muita dificuldade, menos o Equador, que heroicamente ganhou da Alemanha e conseguiu ali passar como um dos terceiros colocados. Muita raça, muita habilidade, muito talento. Então... Só o Uruguai que foi a grande decepção da primeira fase, entre os sul-americanos todos os outros passaram. E minha outra grande alegria da primeira fase foi o desempenho das seleções africanas. Muitas conseguiram passar pro mata-mata, né? Teve a África do Sul passando no grupo A, teve Marrocos, que apesar deles não quererem, são uma seleção africana também, mas assim, pelo menos vamos ali, outra seleção terceiro-mundista passando ali no grupo C, teve Costa do Marfim passando no grupo E, teve... o Egito, também a seleção africana, passando no grupo G. Cabo Verde, passando no grupo H. Nossos irmãos senegaleses, passando no grupo I. Nossos irmãos da República Democrática do Congo, passando no grupo K. E nossos irmãos ganeses, passando no grupo L. Então, muito feliz também de como o futebol africano tem desempenhado nessa Copa do Mundo até agora. A grande decepção da fase de grupos, para mim, como todo, não só entre os sul-americanos, eu vou dizer que é o Uruguai, uma seleção que eu esperava mais.
E uma coisa que não chega a ser uma decepção, mas tipo assim, a Copa foi feita para os anfitriões passarem em primeiros lugares de seus respectivos grupos e conseguirem continuar mandando seus jogos em casa, e o Canadá acabou passando em segundo e vai mandar os jogos no mata-mata nos Estados Unidos, né? Assim, não que tenha sido uma grande surpresa, porque o Canadá não é uma grande força do futebol. E para finalizar esse vídeo, falando rápido, eu vou aqui falar de como ficou o chaveamento do grupo, né? Então, do chaveamento do mata-mata. E o chaveamento do mata-mata ficou mais ou menos equilibrado, mas eu acho que talvez o lado do Brasil tenha sido um pouquinho mais fraco, né? À medida que os jogos vão rolando, talvez essas coisas mudem, né? Mas assim, de um lado tinha ficado Alemanha, Paraguai, França, Suécia, África do Sul, Canadá, Holanda, Marrocos, Portugal, Croácia, Espanha, Áustria, Estados Unidos, Bósnia e Herzegovina, Bélgica e Senegal. Então é um lado bem equilibrado, né? Tem algumas seleções que ou estão jogando bem a Copa ou que tem tradição, né? De campeões do mundo tem a Alemanha, a França, tem a Holanda, que não é campeã do mundo, mas é quase, Portugal, que não é campeã do mundo, mas tem muita força, Espanha, que é campeã do mundo, tem os Estados Unidos, que é dono da casa e tem jogado bem até agora, Bélgica, que também não é campeã do mundo, mas também tem força. Então esse lado acho que é o lado mais difícil. Então eu fiquei feliz que o Brasil acabou passando pro outro lado, que era isso que eu tinha falado, que o Brasil devia tentar lutar para ser primeiro do grupo, porque sempre deve tentar lutar, e a vantagem também era que o seu lado era teoricamente um pouco mais fácil, né? Do lado do Brasil, foi Brasil, Japão, Costa do Marfim, Noruega, México e Equador, Inglaterra e República Democrática do Congo, Argentina, Cabo Verde, Austrália, Egito, Suíça e Algéria, Colômbia e Gana. Então, assim, também não é nada de ser babinha, nem nada disso. O Brasil vai enfrentar, se for longe para a Copa, se for chegar no final, vai enfrentar só seleções difíceis. Já enfrentou agora nos 16 de final o Japão, que foi uma seleção que foi muito difícil, né? E eu acho que vai continuar sendo desse nível para cima, né? Mas se for pegar algum campeão do mundo, já vai ser só lá nas quartas de finais, caso o Brasil chegue lá. Mas assim, não é uma loucura, tá equilibrado. Eu acho que quem teve mais sorte em tese até agora foi a Argentina. Que a Argentina só vai jogar contra um campeão do mundo, eventualmente numa semifinal, caso eles cheguem lá. E se for o Brasil ou a Inglaterra chegando na semifinal. Vai pegar o Cabo Verde, que sempre estou sendo muito para Cabo Verde, mas assim, perspectiva da história do futebol, a gente não tem muito favoritismo para cima do Cabo Verde nas 16 de final, e depois nas oitavas vai pegar o vencedor entre Austrália e Egito, que também vai ser um jogo difícil, não tem jogo mais fácil nessa Copa do Mundo, mas assim, dentro do que você pode esperar de encontrar na oitava de final, são adversários bem razoáveis. Inclusive, a Argentina jogou contra a Austrália nas oitavas de 2022, né? Eu tô ficando doido. Não, eles jogaram. Foi 2-0. Será que eu consigo achar esse jogo aqui rápido? Mas enfim, não vou nem procurar porque não importa tanto, o vídeo não é sobre isso. Então é isso. E pra fechar, meu grande balanço da primeira fase seria falar dessa questão da Copa com 48 times. Eu já vi várias análises que foram partidas com isso e eu já tinha cantado isso desde a primeira rodada. Eu achei que questão de nível foi muito bom. Teve vários jogos bons porque tinha duas equipes fortes. Tinha uma equipe forte que encontrava uma fraca e a fraca crescia e jogava bem contra a grande, ou então a grande não jogava tão bem, mas deixava o jogo mais interessante. Jogos entre uma equipe forte e uma equipe fraca, que eram jogos bons de assistir, porque a equipe forte atropelava a fraca. E jogos entre duas equipes fracas, que as equipes fracas acabavam se equilibrando e fazendo um jogo muito interessante também. Teve todos esses tipos de jogos. Teve também jogos entre seleções de vários níveis que não foram tão bons assim, mas foram as exceções. Eu acho que, de maneira geral, os jogos da Copa foram muito bons. E eu adoro a Copa do Mundo, e quando assisto a Copa do Mundo, mesmo um jogo que é ruim, se torna menos ruim. Muitas vezes se torna até bom, dependendo dessa empolgação no momento. Então eu achei que do nível do 48 para 32, eu acho que não. Eu não sentia assistindo que, tipo assim, porra, tem seleção sobrando aí. Eu não sentia, eu achei muito bom. E obviamente, achei muito bom essa overdose de jogos, né, da primeira fase. Agora, o outro assunto é que, como eram 48 times, não era múltiplo de 32, não dava pra fazer aquele jeito clássico de no grupo de 4 passam 2 e aí vai pro mata-mata, porque iam passar 24 times, né? Então não ia dar certo. E aí eles tiveram que completar dos 24 para virar 32 com 8 melhores terceiros colocados. A Copa já teve formatos semelhantes, né, com metade dos times ali entre 86 e 94, por 3 edições, que foram Copas que foram disputadas com 24 times.
24 times, 6 grupos de 4, todos os primeiros e segundos colocados passavam, e 4 dos 6 melhores terceiros colocados iam para a segunda fase, né? Então já tinha essa coisa, e você viu muitas seleções que não faziam muita coisa conseguiram passar como terceiros colocados, né? E isso parou quando foi a Copa de 98, que ficou de 98 até 2022 naquele formato, que é o formato que eu conheci a Copa do Mundo, que é o formato de 32 seleções jogando, metade passa na primeira fase e vai no mata-mata ali, oitavas, quartas, semifinal. Esse lance de ver terceiros melhores colocados, no início eu até pensei que podia ser algo ser bom, porque ia gerar mais seleções disputando alguma coisa na primeira fase, né? Porque às vezes quando são 2 seleções, talvez tenha menos o que se disputar ali, se você claramente não vai conseguir ficar entre as 2 primeiras, né? E eu achei que isso de fato aconteceu. Eu acho que deu empolgação a mais para alguns jogos, que talvez não fosse ter tanta empolgação. Como você jogar contra o saco de pancada do grupo, você ia tentar mais forte garantir que você ia lutar pelo terceiro lugar. Por exemplo, o Equador já estaria praticamente eliminado na terceira rodada contra a Alemanha, e eles ainda tinham chance de classificar e conseguiram ganhar da Alemanha. Talvez se fosse só para 2 seleções e eles soubessem que ia se classificar, talvez não iam ter se esforçado tanto para ganhar, né? Toda aquela conversa. Então, teve vantagem nesse sentido, mas tem algumas desvantagens e que tornam assim, o processo meio complicado, e eu não sei qual vai ser a conclusão que a FIFA vai chegar sobre isso, se vai chegar a alguma conclusão. Que o problema é que, tipo assim, tem 2 coisas. A primeira é que, tipo assim, por exemplo, ali no grupo A, a Coreia do Sul perdeu da África do Sul, aí ficou em terceiro lugar com 3 pontos e menos 1 de saldo. Demorou vários dias até eles serem confirmados como como não um dos melhores terceiros lugares. Então eles ficaram esperando resultados por vários dias que iam acontecendo sem estar oficialmente eliminado da Copa do Mundo, né? E existe até uma chance razoável deles não serem eliminados, né? Então, se não seria um sonho eles não serem eliminados, assim, era algo meio razoável. Então, eu não sei como é que o time fica lá ainda concentrado, continua treinando e tal, não sei o que, por uns 4 dias, e aí depois descobre, não, fomos eliminados e vai pra casa, né? Tipo assim, isso é meio estranho. E não é só isso, eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso, até o Vitor Sérgio Rodrigues falar isso, então essa parte aí do que o time vai fazer depois que é quase eliminado, mas não eliminado. E a outra questão é que, tipo assim, quando a Coreia do Sul jogou, eles não sabiam o que eles precisavam fazer, né? Assim, né? Ou sei lá, os primeiros grupos, quando eles jogaram, não tinham a noção de qual era o saldo de gol que eles iam precisar, qual é o que ia fazer, como é que vão ser os melhores terceiros colocados, mais ou menos, né? Tinha uma noção bem menor do que quando foi fazer o jogo já, sei lá, Senegal no grupo I, que eles sabiam que precisavam de um saldo grande, então jogaram e fizeram um saldo grande. Claro que todo mundo vai tentar fazer um saldo grande, mas quando você sabe exatamente quantos gols você precisa, é mais fácil, ou quase exatamente quantos gols você precisa, é mais fácil do que quando você não sabe, né? Então, isso gera também um pouco de desigualdade nesse sentido, né? Que era outra coisa que eu não tinha pensado. E o terceiro problema é que, com tantas equipes se classificando, também existe uma chance grande de 2 equipes chegarem na última rodada com empate, podendo as 2 passarem. Isso também pode acontecer com grupos só 2 passando, mas talvez tenha sido um pouco mais favorecido com esse negócio de 3 equipes passando na maioria dos grupos, né? E o que eu posso dizer é que teve alguns jogos que foram meio complicados por causa disso. Eu acho que a maioria acabou não sendo tão complicado assim, esse cenário não foi tão presente em tantos jogos, e às vezes, mesmo quando esse cenário estava presente, as equipes tentavam ficar em segundo, porque poderiam enfrentar um adversário melhor, então pelo menos poderiam garantir com 100% de certeza que iam passar de grupo, né, como foi o caso do jogo entre Japão e Suécia, por exemplo, né. Mas teve outros jogos que eu acho que o nível foi bastante prejudicado, para não dizer que para não fazer acusações que as seleções não se esforçaram o suficiente para ganhar. Que, por exemplo, foi o jogo entre Paraguai e Austrália, que foi um jogo que as 2 equipes passavam com empate e ficaram ali, tipo, não produziram muita coisa no jogo. Talvez só por medo de sei lá, ir pro ataque, aí levar um gol e aí ser eliminado com derrota. Mas, assim, não foi... prejudicou a Copa do Mundo, né? Prejudicou, assim, a diversão de todos os envolvidos, sei lá. E o outro jogo que foi o jogo mais louco, na hora que eu assisti, eu nem pensei sobre isso, mas depois vendo nos comentários do Vitor Sérgio Rodrigues, realmente é meio estranho. Áustria e Algéria se enfrentaram
Foi simultaneamente com o jogo da Argentina e da Jordânia, mas que não valia mais nada em termos assim, de quem ia classificar na Copa do Mundo e tal. Ou seja, o último jogo que valia alguma coisa mesmo foi a Áustria e a Algéria, e ele já sabia exatamente tudo o que eles precisavam. Se eles empatassem, os dois passavam e a o Irã era eliminado. Não acho que exista um complô pra eliminar o Irã, além, tipo assim, das coisas que eu já comentei, que não é um complô, é mais, tipo, pessoas sendo escrotas. Mas não existe um complô futebolístico pra eliminar o Irã, eu não acredito nisso. Mas, assim, todas as seleções tentam se classificar e tentam eliminar as outras, né? E a Áustria e a Algéria, o empate beneficiava as duas. E foi um clima muito estranho, porque quando o jogo tava chegando perto do final, não rolou tanta coisa assim. E aí nos acréscimos, a Algéria faz um gol e fica um clima meio estranho, né? Tipo, a comemoração não é tão efusiva, o pessoal da Áustria fica meio assim, que porra é essa e tal. E depois a Áustria vai lá e faz um gol. Meu desconfiamento estava bem baixo, eu não tinha, nesse dia especificamente, eu não tinha ficado calculando o que é que precisava acontecer, então eu não fiquei assim muito assim, caralho, não sei o que, mas quando eu vi um vídeo do Vitor Sérgio Rodrigues que ele comenta especificamente sobre esse jogo e comenta mais ou menos isso que eu tô falando, assim, eu tô tentando pegar os argumentos dele e saltar aqui, porque foram argumentos que quando eu vi, eu concordei muito e fiquei assim, porra, será? Assim, nem ele, nem eu estamos acusando, dizendo que os times estão fazendo um complô para se beneficiarem e prejudicar os outros times, mas no mínimo esportivamente fica mais sem graça quando os dois times entram em campo sabendo que eles vão ser beneficiados se empatarem, e se qualquer um dos dois se perder vai ser prejudicado, então não vamos tentar ganhar tanto porque o empate já está o suficiente. Quando as duas equipes pensam assim, o jogo é prejudicado. Então ficam essas críticas aí, eu não sei se tem solução, eu acho que mesmo com 32 equipes isso já é um problema, né? Esse negócio de jogos simultâneos surgiu por conta disso, porque na Copa de 82 a mesma Áustria, a mesma Áustria. A mesma Áustria jogando contra a Alemanha, na época a Alemanha Ocidental, que meio que vira, que é a seleção da Alemanha, né? Que isso é algo também interessante também. Seleções que não existem mais. Enfim, a Alemanha Ocidental, que é meio que a Alemanha, empatou de 1-1 com a Áustria na Copa de 82, um jogo que beneficiava os dois ter um empate, e que a partir disso passaram a botar os jogos da última fase para serem disputados simultaneamente, para não ter tanta combinação assim. Mas enfim, apesar dessas críticas que eu fiz agora, e apesar das críticas que eu fiz e mantenho sobre as sedes da Copa do Mundo, principalmente sobre os Estados Unidos, o clima mudou muito. O clima eu achei que ficou bem mais legal depois, assim, do começo da Copa, né? Apesar dessas críticas, assim, eu tenho achado que a Copa do Mundo dentro de campo tem sido uma Copa do Mundo bem jogada, bem bacana, bem legal, com várias seleções boas e, acima de tudo, acho que tem sido a Copa dos grandes protagonistas, principalmente Messi, Mbappé na primeira fase, Vini Júnior, né, esses três caras na primeira fase. E também tem sido a Copa do equilíbrio. Poucas seleções se soltando e se afastando muito dos outros. As principais foram Argentina e França, né? Mas Brasil teve empate na primeira fase. Todas as outras equipes que não sejam a França, o México e a Argentina não ganharam seus 3 jogos. Então, assim, é uma Copa muito equilibrada e muito legal de se assistir. Então é isso. Já já eu vou soltar um vídeo já falando da vitória do Brasil sobre o Japão por 2-1. E vou fazer um balanço da primeira do mata-mata dos 16 avos de final. Valeu, meu povo. É nóis aí. E show.